vamos agora para a nossa segunda parte da aula. Continuamos a falar aqui de organização do Estado. Já tinha comentado com vocês que a federação é uma cláusula pétrea, então não se admite deliberação sobre proposta de emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado. Tudo bem, quanto a isso acho que ninguém tem dúvida. Só que é o seguinte, eu pergunto agora para você o seguinte, será que é possível uma alteração na estrutura da federação? Sim, a alteração na estrutura da federação pode acontecer e eu te dou um exemplo disso. O que é hoje Estado de Tocantins já foi no passado parte do Estado de Goiás. Então veja, parcela do Estado de Goiás se desmembrou para formar Tocantins. Foi uma alteração na estrutura da federação. E alterações na estrutura da federação podem acontecer. É possível, já tivemos propostas, por exemplo, no sentido de se dividir o Pará em outros estados, né? Teríamos o Pará dividido em Carajás, Tapajós. Já tivemos proposta também para a divisão do Maranhão em Maranhão do Norte e Maranhão do Sul. Enfim, isso são alterações federativas, alterações na estrutura da federação, que podem acontecer. E são alterações que podem acontecer, seja envolvendo estados, seja envolvendo municípios. Obviamente, teremos que ter certos requisitos sendo cumpridos, tanto num caso quanto no outro. E é sobre isso que nós vamos estudar. Vem aqui na tela comigo, olha só, alterações na estrutura da federação envolvendo estados. Eu primeiro preciso, num primeiro momento, realizar uma consulta prévia mediante plebiscito, né? Consulta prévia mediante plebiscito. A quem? A população diretamente interessada. População diretamente interessada. O STF já teve que se pronunciar a respeito do significado de população diretamente interessada. O que seria população diretamente interessada? Seria apenas a população da área que está se desmembrando? Ou teria que ser toda a área do Estado envolvido? Disse o STF. Olha, vai ser toda a população do Estado envolvido. O que abrange tanto a população da área que está sendo desmembrada, quanto a população da área remanescente. É toda a população do Estado envolvido que tem que se manifestar no plebiscito, tá? Lembrando, não é referendo não, já vi cair em prova também. Não é referendo, é plebiscito. O plebiscito ele é anterior a um ato legislativo ou administrativo. O referendo é depois, né? Aqui nesse caso é plebiscito mesmo, tá? Pois bem, além disso, o que mais tem que acontecer? Além dessa consulta prévia mediante plebiscito, será necessária a edição de uma lei complementar pelo Congresso Nacional. Lei complementar editada pelo Congresso Nacional. Essa lei complementar aqui, ela materializa a alteração federativa envolvendo o Estado, né? Essa lei complementar, ela materializa a alteração federativa, tá? Observe o seguinte, a edição dessa lei complementar pelo Congresso é um ato discricionário, ele não é obrigado a editar essa lei complementar. Mesmo que o plebiscito tenha aprovado a criação do Estado, tenha aprovado a fusão de dois Estados, mesmo assim, né, o Congresso Nacional pode falar, não quero editar a lei complementar, e ele não edita. Então a edição dessa lei complementar é um ato discricionário do Congresso Nacional. Ele edita se ele quiser, né? Agora vejam, se o plebiscito recusar, se nessa consulta for feita à população, mediante plebiscito, houver uma recusa da alteração federativa, e aí? Pode o Estado editar a lei complementar? Não. Se a população se recusou, se a população não manifestou seu apoio àquela alteração federativa, ela não poderá acontecer, né? Ou seja,
rejeitou-se a proposta no plebiscito, não há mais nada o que fazer, o Congresso não pode editar a lei complementar. Agora, se a população aprovou a alteração federativa por meio do plebiscito, pode o Congresso deixar de editar a lei complementar? Pode, porque a edição dessa lei complementar vai ser um ato discricionário do Congresso Nacional. É importante, e vale destacar ainda, que nesse processo todo aqui, a Constituição Federal prevê ainda a oitiva das Assembleias Legislativas. A oitiva das Assembleias Legislativas. Essa oitiva das Assembleias Legislativas, ela está prevista lá no artigo 48, inciso 6, da Constituição Federal. Isso aqui é uma competência do Congresso. O Congresso vai fazer a oitiva das Assembleias Legislativas. E as Assembleias Legislativas, elas vão ter apenas um parecer. Elas vão emitir um parecer, não é nada vinculante aqui, tá? Vamos, para reforçar o nosso entendimento, olha aqui o que diz o artigo 18, parágrafo 3º. Diz assim, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então estão aqui os dois requisitos básicos, né? Plebiscito, aprovação da população mediante plebiscito e edição de lei complementar pelo Congresso. Vejam que antes ele falou em diversos tipos de alteração federativa. Olha, a incorporação, a subdivisão, o desmembramento que pode ser o desmembramento anexação ou o desmembramento formação, enfim, são várias alterações federativas que estão regidas por esse artigo 18, parágrafo 3º. Então imagina você a fusão de dois estados, né? Eu tenho o estado A e o estado B. Eles se juntam formando o estado C. É uma fusão, né? Incorporação, eu tenho o estado A e o estado B. O estado A, o território do estado A se incorpora ao estado B, deixando de existir o estado A. Incorporação, também é uma alteração federativa. Ou então, uma subdivisão, eu tenho aqui o Maranhão, aí o Maranhão se divide em dois, Maranhão do Norte e Maranhão do Sul, né? Tem o desmembramento, formação de um novo estado. Uma parte de um estado, tem aqui o estado de Goiás, uma parte dele se desmembra e forma um novo estado, o estado de Tocantins. Então há várias alterações na estrutura da federação que podem acontecer. Todas elas seguem as mesmas regras. Que é o quê? A aprovação da população mediante plebiscito e depois a edição de lei complementar. Tá? Vamos agora falar das alterações federativas envolvendo municípios. Bom, as alterações federativas envolvendo municípios, elas precisarão, num primeiro momento, da divulgação dos chamados estudos de viabilidade municipal. Estudos de viabilidade municipal. Às vezes o município é tão pequenininho que ele não tem viabilidade econômica. Tá? Então, por isso que é necessário que sejam realizados estudos de viabilidade. Esses estudos de viabilidade municipal, diz a Constituição, eles serão regulados por uma lei. Uma lei aqui ordinária federal. Essa lei ordinária federal vai dizer como devem ser apresentados, como devem ser divulgados os estudos de viabilidade municipal. Tá? Depois disso, eu preciso ainda também do plebiscito, por meio do qual eu faço uma consulta prévia às populações dos municípios envolvidos. O que, novamente, eu destaco, isso abrange toda a população. E não apenas a população da área que está sendo desmembrada. Não. Toda a população dos municípios envolvidos é o posicionamento do STF. Depois disso, eu ainda preciso de uma lei ordinária estadual.
essa lei ordinária estadual é ela que efetivamente materializa a criação do município. É essa lei ordinária estadual aqui. Se aqui em cima era uma lei complementar, aqui é uma lei ordinária e do Estado, que materializa a criação do município, né? A Assembleia Legislativa vai, por um ato discricionário, editar essa lei estadual. Ela pode, mesmo o plebiscito tendo aprovado, né, a criação de um novo município, né, mesmo assim é possível que a Assembleia Legislativa não edite a lei estadual. Claro, se a população não apoiar a alteração federativa no plebiscito, aí não há o que a Assembleia Legislativa possa fazer. Ela não pode editar a lei estadual, né? Tranquilo, gente? Pois bem, agora, mais um detalhe. Todos esses requisitos aqui, para uma alteração federativa envolvendo o município, eles são dependentes de lei complementar federal. Essa lei complementar federal, que até hoje não foi editada. Essa lei complementar, ela serve para quê, gente? Essa lei complementar, ela vai ter a missão de fixar o período, dentro do qual podem ocorrer as alterações federativas envolvendo municípios. As alterações federativas envolvendo municípios. E fato é que, como essa lei complementar federal ainda não existe, essa lei complementar federal ainda não foi editada, nós temos aqui uma omissão inconstitucional. De modo que hoje no Brasil, atualmente, devido a essa omissão, não podem ser criados novos municípios no Brasil. Tá? Esse é o entendimento que prevalece hoje. Tá? Foram no passado criados vários municípios de maneira inconstitucional. Tá? Mas por meio de emenda constitucional, o Congresso convalidou a criação desses municípios. O STF considerou que houve uma inconstitucionalidade na criação de municípios. Por quê? Porque não existia justamente essa lei complementar, né? E aí o Congresso Nacional, ele acabou, por meio de emenda constitucional, e para preservar a segurança jurídica, ele convalidou a criação desses municípios. Tá? Hoje, no Brasil, não podem ser criados novos municípios. Por quê? Porque essa lei complementar federal ainda não foi editada. Tudo bem? Vamos seguindo em frente. Olha aqui o que diz o parágrafo 4º, só para a gente reforçar o nosso entendimento. A criação, incorporação, a fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. É uma lei ordinária estadual. Dentro do período determinado por lei complementar federal, a qual não foi editada, né? E dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Essa lei aqui é a lei que vai dizer como apresentar e publicar os estudos de viabilidade. É uma lei federal, é uma lei ordinária federal, tá? Então observe, são vários os requisitos, né, para a criação de município. Aqui, ó, mas a criação mesmo do município, ela se materializa por meio dessa lei aqui, ó. A lei ordinária estadual, editada pela Assembleia Legislativa. Tá? Vamos lá, vamos lá. Questões de prova. Primeira questão. Tramita perante as casas do Congresso um projeto de decreto legislativo que visa a convocação de plebiscito para que o eleitorado de todo o estado do Maranhão se manifeste sobre a criação, a partir do desmembramento de determinados municípios do seu território, do chamado estado do Maranhão do Sul. Ou seja, estavam querendo fazer o quê? Estavam querendo realizar aqui um desmembramento, né? Tava falando, na verdade, aqui era uma subdivisão, né?
A proposição em questão, letra A, é compatível com a Constituição da República, que exige para a formação de novo Estado, além da realização de plebiscito, a aprovação do Congresso por lei complementar. Olha aqui o gabarito. Letra A de cara, né? Eu preciso de um plebiscito e preciso de quê? De uma lei complementar do Congresso. Tudo bem? As letras B, C e E estão falando que é incompatível. Então elas estão erradas, né? E a letra E está falando que é compatível, mas aí diz que tem que divulgar estudo de viabilidade. Divulgação de estudo de viabilidade, meus amigos, é exigida apenas nas alterações federativas envolvendo municípios. As alterações federativas envolvendo estados não exigem estudo de viabilidade. Por que é que se exige para os municípios? Porque os municípios, dependendo do município, ele vai ser tão pequeno que ele não tem viabilidade econômica. Ele não vai conseguir arcar com os próprios custos. Tá? Continuando, mais uma questão. De acordo com o texto constitucional, o desmembramento de município pode ocorrer por... E aí, gente, vamos lá. Letra A. Por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, dependerá de consulta prévia mediante plebiscito à população do município envolvido, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. É isso mesmo, né, gente? Questão aqui, a letra A está correta. A letra B está errada porque não é lei municipal que cria um novo município, né? Não é, né? Errada por isso. A C também é o mesmo erro aqui de cara, a gente já pega. Letra D, lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, desde que atendidos os demais requisitos previstos em lei. Sendo desnecessária a consulta prévia? Errado. É necessária, é imprescindível a consulta mediante plebiscito. E letra E está errada porque falou em lei complementar estadual. Não, é lei complementar federal que vai definir o prazo dentro do qual podem ocorrer as alterações federativas envolvendo municípios. Tá? Vamos em frente. Vamos falar agora sobre vedações federativas. Por que eu chamo de vedações federativas? Porque são proibições, são vedações que são direcionadas a todos os entes federativos. Direcionadas a todos os entes federativos. Então, são vedações direcionadas para a União, para os estados DF e para os municípios também. Tá? E são 3, ó. Artigo 19, inciso 1. É vedada à União, os estados DF e os municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Amigos, o Brasil é um estado laico. O Brasil é um estado laico. Isso fica claro ao lermos o artigo 19, inciso 1. Né? Existe uma separação muito clara entre Estado e religião. O Brasil não tem uma religião oficial. Já teve no passado? Já teve, na época do Império. Né? A Constituição de 1824 tinha religião oficial. Hoje não. Hoje prevalece a liberdade religiosa. O Brasil é um Estado laico. Não há uma religião oficial. Não, há uma separação, na verdade, há uma separação muito clara entre religião e Estado. Né? O Brasil é um Estado laico. Mas será que se admite algum tipo de relação entre o Estado e a Igreja, entre o Estado e a religião? Sim. Qual é o único caso de relação admitida? É a colaboração de interesse público. Aqui, ó. A colaboração de interesse público é admitida. Imagine que em um determinado município tenha acontecido uma grande enchente e muitas pessoas, centenas de pessoas, ficaram desabrigadas. O prefeito, então, vai até o padre, né, responsável pela paróquia lá, e fala: padre, será que tem como o senhor me emprestar esse galpão aqui da igreja para que as pessoas desabrigadas possam ficar lá? Né? Aí o padre autoriza: opa, vou te emprestar aqui, prefeito. Pronto.
temos aí uma colaboração de interesse público que é admitida. É a única relação possível entre Estado e Igreja. Inciso 2. Também é vedado aos entes federativos recusar fé aos documentos públicos. Né? Então, por exemplo, uma certidão negativa de débito emitida pelo Estado de Tocantins. A União não pode recusar fé a esse documento. A União não pode desconsiderar essa certidão negativa de débito emitida pela Secretaria de Fazenda, né, do Tocantins, né, porque é vedado aos entes federativos recusar fé a documentos públicos. E é vedado também aos entes federativos criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Esse daqui é o princípio que nós conhecemos por isonomia. Isonomia federativa. Quer ver uma violação desse princípio? Imagine que seja elaborado um edital de um concurso público, no qual diga assim, ó, as vagas aqui só podem ser preenchidas por mineiros, ou só podem ser preenchidas por baianos. Não dá, né? Isso daí está criando uma distinção entre brasileiros, uma preferência entre si, uma preferência entre brasileiros. Não pode, isso não é admitido, né? Porque viola a isonomia federativa. Tá bom? Vamos continuar agora falar de um tema que todo mundo acha muito chato, né? É um tema um pouco decoreba, não tem jeito, que é o tema dos bens públicos. E aí nós vamos estudar aqui os bens da União e os bens dos estados. Vamos lá. Primeiro falando sobre bens da União, artigo 20 fala que são bens da União. E ele começa, inciso 1, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Esse inciso primeiro aqui, né, ele nos mostra o seguinte, que o rol de bens do artigo 20 não é um rol taxativo, né? O rol de bens do artigo 20 da Constituição é um rol exemplificativo. Exemplificativo. Em outras palavras, existem bens da União, né? A União pode ter bens que não estão relacionados aqui no artigo 20, porque são bens da União os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos no futuro. Certo? Então, o rol de bens do artigo 20 é um rol exemplificativo. Inciso 2. O inciso 2 fala das terras devolutas. O que são terras devolutas? As terras devolutas são aquelas terras que não são de nenhum particular. Elas não estão no nome de nenhum particular. Pois bem, existem terras devolutas que são da União. E existem terras devolutas que são dos estados. Tá? Quais que são as terras devolutas da União? Essas terras, vamos dizer, o que é uma terra devoluta? Uma terra devoluta é aquela terra, um terreno, que não está no nome de um particular. Então, se não está no nome do particular, é do Estado. Né? E aí ela pode ser da União ou dos Estados-membros. Né? Pois bem, quando que eu tenho a terra devoluta da União? Eu tenho a terra devoluta da União, aquela terra devoluta que é indispensável à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental. Essas são terras devolutas da União. Mas existem terras devolutas dos estados também aqui, ó. Quer ver, ó? Artigo 26 fala dos bens dos estados. Quais serão as terras devolutas dos estados? Aquelas terras devolutas não compreendidas entre as da União. Então é o que sobrou, né? Terras devolutas não compreendidas entre as da União. Certo? Então, terra devoluta é aquela terra que não é do particular. A terra devoluta, que é indispensável à defesa da fronteira, indispensável à preservação ambiental, né? Essas terras devolutas vão ser da União. As que sobrarem são dos estados. Tranquilo? Vamos voltar. Voltando aqui. Inciso 3 agora. Terras devolutas já falamos, né? Inciso 3.
os lagos, os rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou seja, em terrenos da União, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendem a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Então vamos lá. Aqui nós estamos falando do domínio hídrico. Então pega, por exemplo, aí o Rio São Francisco. O Rio São Francisco, não sei se você se lembra lá das aulinhas da escola, né, do ensino médio, segundo grau, mas o Rio São Francisco, ele atravessa vários estados brasileiros. Se ele atravessa vários estados brasileiros, ele banha mais de um estado, ele será um rio federal. Tá? Banhou mais de um estado, é um rio federal. Do mesmo modo, vai ser um rio federal aquele rio que vier de um estado estrangeiro, né? Por exemplo, o rio Amazonas. O rio Amazonas, ele não está todo aqui no Brasil, não. Ele nasce fora do Brasil. Ele nasce em outro país aqui da América do Sul, que eu não me recordo agora, né? Ele nasce lá em outro país e vem para o Brasil. Ou seja, ele provém de um estado estrangeiro e, portanto, também será um rio federal. Tá bom? Vamos lá, inciso 4. Esse daqui, inciso 4, talvez seja o mais complicadinho e mais chato para cair em prova. Aqui, ó. São bens da União as ilhas fluviais e as ilhas lacustres nas zonas limítrofes com outros países. O que é uma zona limítrofe? Zona limítrofe é aquela zona de fronteira, né? Então aqui, ó, ilha fluvial e lacustre na zona limítrofe, ou seja, na fronteira com outros países. O que mais? As praias marítimas. Praias marítimas também são bens da União. As ilhas oceânicas e costeiras. Quando eu falo em ilha oceânica, eu penso numa ilha que está mais afastada, tá? Está mais afastada do território brasileiro. Né? Um exemplo de uma ilha oceânica seria Fernando de Noronha, né? E tem aqui a ilha costeira. Ilha costeira que está mais próxima do litoral, tá? Então, regra geral, ilha oceânica e ilha costeira são bens da União. Só que cuidado, dentre as ilhas costeiras, algumas não serão bens da União. Como que está escrito aqui, ó? Ilhas oceânicas e costeiras são bens da União, excluídas destas. Quando ele fala destas, ele está se referindo apenas às costeiras, tá? Aqui ele está se referindo só às costeiras. Então, excluídas das costeiras, as que contenham a sede de municípios. Então, você pega Florianópolis lá, né? Nós temos uma ilha, que é a ilha a ilha lá onde está o município de Florianópolis. É uma ilha costeira. É bem da União? Ah, não é bem da União. Por quê? Porque contém a sede de um município, que é Florianópolis, tá? Então aí não vai ser bem da União. Então, ilha costeira é bem da União? É. Excluídas das ilhas costeiras, aquelas que forem sede de município. Mas cuidado, ainda tem uma exclusão da exclusão. Quer ver? Exclusão da exclusão, olha aqui. Exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal. Então, se a ilha costeira, né, tem sede de município, mas está afetada ao serviço público e à unidade ambiental federal, aí vai ser bem da União, tá? Continuando. Inciso 5. Também são bens da União os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. O que é esse negócio de plataforma continental, zona econômica exclusiva? São áreas, meus amigos, no oceano, em relação às quais o Brasil vai ter uma soberania para a exploração de recursos naturais. E nessa plataforma continental, zona econômica exclusiva, nós vamos ter muito petróleo, por exemplo, né? A plataforma continental, a zona econômica exclusiva, dizendo de maneira mais genérica, tá? Porque teríamos que aprofundar no direito internacional para estudar isso. Mas elas vão até 200 milhas náuticas. Então essa área que se projeta para
para o oceano, né? Até 200 milhas náuticas, contadas a partir da linha de baixa mar, elas são plataforma continental, zona econômica exclusiva. E aí, portanto, são bens da União. Também vão ser bens da União o mar territorial. O mar territorial. O mar territorial, ele é uma área de mar também, que vai até 12 milhas náuticas. E também vai ser bem da União, ok? Terrenos de marinha. Terreno de marinha é bem da União. O que é o terreno de marinha? Terreno de marinha é uma área para dentro da costa, né? Pensa assim, ó, mar territorial. Eu tenho aqui o litoral, né? Em direção ao território, eu tenho 12 milhas náuticas, é mar territorial. É considerado território brasileiro, inclusive, né? Se alguém nascer no mar territorial, considera-se que nasceu no Brasil, né? Então vejam, mar territorial é 12 milhas náuticas para dentro do oceano. Terreno de marinha é 33 metros para dentro da terra, né? E é bem da União, terreno de marinha é bem da União também. O que mais? Inciso 8. Potencial de energia hidráulica, bem da União. Recursos minerais, inclusive os do subsolo. Olha só, não importa o lugar onde foi descoberto o recurso mineral, né? Não importa. O recurso mineral é bem da União. Ah, Ricardo, mas esse recurso mineral aqui, ele está numa terra indígena. Tem problema. Recurso mineral, bem da União. Ricardo, mas esse recurso mineral eu descobri lá no quintal da minha casa. Eu descobri petróleo no quintal da minha casa. Não importa. É bem da União. Recursos minerais são bens da União. Claro, se você for proprietário da terra, você vai ter direito a ter uma compensação financeira, né? Você vai ter direito a participar no aproveitamento econômico, participação no resultado daquela exploração daquele recurso mineral, tá? Mas é fato que recurso mineral é bem da União, tá? O que mais? Cavidades naturais subterrâneas, grutas, né? Sítios arqueológicos e pré-históricos, bens da União. E as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Muita gente tem dúvida, né? O que é essa expressão tradicionalmente ocupados pelos índios? O que é uma terra tradicionalmente ocupada pelo índio? É o modo, essa palavra tradicionalmente, ela diz respeito ao modo de ocupação indígena da terra, né? É um modo tradicional, um modo que preserva as tradições indígenas, tá? É o modo de ocupação. Então, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União também, tá? Vamos lá, vamos em frente. Parágrafo 1º. É aquilo que eu até já tinha comentado com vocês. Ó. Parágrafo 1º diz que é assegurada, nos termos da lei, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como a órgãos da administração direta da União, participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais no respectivo território. Plataforma continental, mar territorial, zona econômica exclusiva, ou então compensação financeira por essa exploração. Essa compensação financeira são o que provavelmente você já ouviu falar dos royalties, né? Ah, os royalties do petróleo. Royalty é essa compensação financeira aqui, né? Então vejam, os entes federativos eles vão ter uma participação no resultado da exploração de petróleo e gás natural, né? Olha, petróleo e gás natural são recursos minerais, né? Também aqui, ó, bens da União, aqui, ó, potencial de energia hidráulica, não é bem da União? Pois bem, então é por isso que se assegura, né, a participação dos entes federativos no resultado da exploração de recursos hídricos, né, e de outros recursos minerais.
Aqui eu também peço para depois você dar uma olhada lá no artigo 176 da Constituição Federal. 176 da Constituição Federal também fala das jazidas de recursos minerais, que falam que as jazidas de recursos minerais elas são uma propriedade distinta da propriedade do solo, né? O que esse artigo 176 está querendo dizer? Olha, a propriedade das jazidas minerais é uma coisa e a propriedade do solo é outra. A propriedade do solo é minha, eu sou proprietário daquela terra, daquele terreno. Então eu sou propriedade do solo. Agora, a propriedade da jazida, aí é bem da União. Mas se eu sou proprietário do solo, eu vou ter assegurada uma participação no resultado da exploração daquele recurso mineral, que é um bem da União. Tá? O parágrafo 2º fala ainda da faixa de fronteira. Faixa de fronteira. O que é a faixa de fronteira? A faixa de fronteira é uma extensão de terra que fica nas fronteiras terrestres do Brasil. Ela tem um tamanho, né, de até 150 quilômetros de largura. Isso aqui é importante você saber. E nessa área, como é uma área sensível para a soberania nacional, a ocupação e utilização dela vai ser regulada por uma lei. Então a lei vai impor restrições, né? Por exemplo, a aquisição de imóveis por estrangeiros em faixa de fronteira. Né? Justamente por quê? Porque é uma área sensível para a defesa nacional. E aí é necessário que ela tenha maiores restrições quanto à ocupação, quanto à utilização. Tá? Vamos agora ver dos bens dos estados. Aqui, ó. Bens dos estados. Incluem-se entre os bens dos estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Né? O que é uma água superficial que é decorrente de obra da União? Imagina, né, uma represa. Né? A União fez uma represa para explorar o potencial hidráulico de um rio. Já vimos que o potencial hidráulico, né, os potenciais de energia hidráulica, eles são bens da União. Né? O potencial de energia hidráulica é bem da União. E essas águas ali que estão na represa, né, decorrentes de uma obra da União, elas vão ser bens da União também. Né? E aí não vai ser dos estados. Então aqui, ó, decorrentes de obra da União vão ser bens da União. Né? 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Veja que ilha oceânica e costeira, nós vimos lá, elas vão ser bens da União, né? Ilhas oceânicas e costeiras, em regra, bens da União. Mas ficam excluídas da ilha costeira, vão ser bens, não vão ser da União, as ilhas costeiras que forem sede de município, né? Tranquilo. E inciso 3, as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Sempre aqui por exclusão, né, meus amigos? Vamos lá, vamos ver algumas questões de prova agora. Prova de auditor da Receita 2014. Com relação aos bens da União e dos Estados, é correto afirmar que, letra A, a faixa de até 150 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização serão reguladas por resolução do Senado. Errada. Por quê? Não é uma resolução do Senado que vai dizer como ocupar e utilizar a faixa de fronteira. É a lei que vai fazer isso. Letra B. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva pertencem à União, sendo assegurada nos termos da lei a outras unidades federativas a participação no resultado da exploração de petróleo, gás natural e outros recursos minerais e de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. A letra B é o nosso gabarito aqui, ó. Recursos da plataforma continental e da zona econômica exclusiva são bens da União? Sim. Mas existe aqui, ó, a participação no resultado
da exploração desses recursos minerais todos aí. Letra C. Em razão de sua localização, as ilhas oceânicas e costeiras são de propriedade da União, sem exceção. O erro é isso aqui, é sem exceção, errado. Porque, vejam, as ilhas costeiras que forem sede de município não são bens da União. Tudo bem? Não são bens da União as ilhas costeiras que forem sede de município. Letra D. Pertencem aos estados as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, localizados em sua respectiva área territorial. Errado, isso aqui não é bem dos estados, é bem da União também. E letra E. A exploração de recursos minerais de qualquer espécie será objeto de autorização conjunta da União e do Estado, quando os recursos estiverem localizados em área territorial do Estado. Errado. Não há que se falar em autorização do Estado. Por quê? Porque os recursos minerais, inclusive os do subsolo, são bens da União e não dos Estados. Mais uma questão. É vedado aos entes federativos, né, à União, aos Estados, DF e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los de funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Meus amigos, questão aqui correta, seguiu exatamente o que diz o artigo 19, inciso 1 da Constituição Federal. A colaboração de interesse público vai ser admitida, né? Agora, em geral, não há relação entre Estado e religião, porque o Brasil é um Estado laico. A única forma de relação admitida é a colaboração de interesse público. Tudo bem? Então, questão correta, falou certinho que está no 19.1.